Vamos para a próxima palestra, que também é uma novidade aqui no nosso seminário, porque nós estamos trazendo uma empresa que faz autopeças e tem experiência não só no Brasil, como também lá fora, né? Então é com muita satisfação que a gente chama agora o senhor Bruno Gomes, que é o Senior Executive Manager da Finia, a palestra, o papel da economia circular no setor automotivo. Eu pensei que o não tivesse levado, não, ele deixou aqui. Aí, pessoal, vocês me escutam bem, né? Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu, Antônio? Muito obrigado mesmo. Acho que é importante compartilharmos ideias, boas práticas do que a gente vem fazendo no mercado. Aproveitar também para parabenizar o Noronha pela apresentação. Ok? Nós vamos falar um pouquinho da Finia. Aqui a minha agenda, a agenda que nós vamos escorrer hoje. E falar um pouquinho da Finia. Depois, aqui eu até brinco que eu costumo dizer, é problema de engenheiro, né? A gente procura ser um pouco cartesiano, então para chegar na economia circular eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e ESG. Depois disso a gente entra efetivamente na economia circular e a gente fala também sobre as nossas soluções de remanufatura. Ok? Então aqui só me apresentando, Bruno Gomes, eu sou responsável pelos negócios de venda às montadoras na Finia, tanto para a linha de produção, para o fornecimento à produção, como também para o after sales das montadoras. Além disso, eu respondo pelas atividades de ESG da organização, e mais outra atribuição, eu faço parte sou membro do Conselho para a América do Sul. Ok? Sou engenheiro mecânico, tenho um MBA executivo e especialização também em ESG, 47 anos, casados. Indo para a minha apresentação, vamos lá, vamos falar um pouco da Finia. A Finia, até brinco, é uma jovem senhora, né? A Finia é uma empresa nova, mas com mais de 100 anos de existência, de tradição no mercado, porque ela tem dentro da sua organização 3 grandes marcas: a Delphi, a Delco Remy e a Hartridge. A Delphi eu vou mostrar mais na frente, muito direcionada os esforços em sistemas de combustível, a Delco Remy em sistemas elétricos e a Hartridge equipamentos de teste diagnóstico para sistemas de combustível. Aqui nós estamos falando em termos de mundo, nós estamos com 43 localidades, 20 países, somos mais de 13 mil funcionários ao redor do globo e uma empresa, os números de 2024 de 3,5 bilhões de dólares. Okay? Como eu disse para vocês, a Finia é uma empresa nova. Nós éramos até maio de 2023, perdão, da Borg Warner, ok? A Borg Warner seguiu com a estratégia de charging forward deles, com foco 100% direcionado à eletrificação, e a Finia com foco 100% direcionado a outros combustíveis alternativos, além do ICE, que a gente chama, que é o Internal Combustion Engine, o motor de combustão interna, que a gente tem hoje. Ok? Indo para o próximo slide, aqui nós falamos um pouquinho do nosso footprint, todas as nossas onde nós estamos localizados. O nosso headquarters fica em Auburn Hills, nos Estados Unidos. E nós vamos falar um pouco dos nossos produtos. Nossa abrangência entra em veículos de comerciais e industrial. Aqui a gente mostra todos os sistemas de combustível, injetores, fuel rails, motores de partida e alternadores, módulos de combustível, bombas de combustível. Aí a gente também entra no segmento de veículos leves,
Aí nós estamos falando aqui também de sistemas de injetores, sensores, nova tecnologia de sistema de injeção, que é o GDI, o Gas Direct Injection, também motores de partida e alternadores. Aí nós entramos aqui em algo que vai contribuir também como o veículo elétrico, como a eletrificação, outros combustíveis alternativos, como o caso do hidrogênio. Tá? Além disso, e não menos importante, nós também temos todos os sistemas de integração e calibração desses sistemas, porque o veículo ele é totalmente conectado. E temos um robusto aftermarket, ok? Que aí entra, mais para frente a gente vai explorar um pouquinho as questões de economia circular e que a gente tem uma atuação muito forte dentro do mercado de aftermarket e o negócio de aftermarket da Finia, ele é muito importante globalmente. Aqui a gente fala um pouquinho de sistemas powertrain, sistemas de motor com neutralidade de carbono. Então aqui a gente mostra alguns pontos muito importantes, aqui um racional do ICE, né, do motor de combustão interna movido a hidrogênio. Então a gente fala aqui que do tanque à roda com zero emissões. A gente também fala de outros benefícios importantes como a rápida recarga, o baixo peso, que isso é importante também, as questões de performance do motor, a questão também de volatilidade nos preços de matérias-primas, isso é um tema muito relevante nos dias atuais. A cadeia de suprimentos também, se vocês forem ver aqui, a carinha desse motor aqui ele é muito parecida com o motor de combustão interna atual que nós temos hoje, ou de um caminhão, de um ônibus, de uma máquina agrícola, de um veículo de passageiro. A qualidade do combustível e também as condições de ambiente. Mas óbvio, é que quando você fala de Brasil, você tem toda uma questão de infraestrutura, marcos regulatórios, outros enormes desafios, não única e exclusivamente no desenvolvimento da tecnologia. E aqui a gente entra no programa de economia circular, e aqui eu vou falar especificamente da remanufatura em sistemas diesel, e sistemas de injeção do combustível diesel, dedicadas exclusivamente para caminhões e veículos comerciais leves como vans, ok? Então a gente entra primeiro, eu acho que é muito importante a gente ter aqui um alinhamento entre ESG, eu vou explicar um pouquinho o que é esse acrônimo aqui, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para o próximo slide, a gente fala primeiro do que é o Pacto Global. O Pacto Global ele foi criado lá nos anos 2000, lá até o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Muitos de vocês conhecem, já ouviram falar. E que a ideia foi o seguinte: a gente tem as nações, e dentro das nações a gente tem aqui as comunidades, as cidades, e nós temos as organizações, as empresas. E como essas empresas poderiam ou podem contribuir e alinhar suas estratégias, né, e operações com base em 10 princípios universais. Com base nesses 4 pilares aqui. Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, o que as empresas elas podem contribuir para o meio ambiente, para a pobreza, ali nas suas comunidades, o desenvolvimento econômico daquelas cidades, das nossas cidades, das regiões. Só que para isso, em 2004, foi criado um acrônimozinho chamado ESG. Isso aí muitos hoje em dia utilizam isso como uma moda, porque vários estão usando. Mas quando você vai buscar o efetivo entendimento do que é o ESG, esse acrônimo ele nada mais é do que aglutinar
todas esses 10 princípios alicerçados nesses 4 pilares aqui, tá? Em um sistema organizacional para tomada de decisão de investimentos e gestão de risco do negócio, ok? Então eu costumo dizer que o ESG ele é um framework, ele é uma estrutura, tá? É importante que a gente deixe muito claro isso. ESG não é somente a redução o desperdício de água ou somente as emissões. Não, ele é um negócio, ele é uma estrutura. Ali você pegar aquele negócio que eu até costumo brincar de que a gente vai lá no universo, né, pega o sistema solar inteiro, que a ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc., e a gente traz para a nossa realidade. E para fazer isso, a gente usa essa ferramenta chamada ESG. Tá bom? Indo para o próximo slide, a gente fala que negócio é esse de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Onde isso surgiu? E o porquê? Aí eu venho aqui a velha retórica, né? Acho que sustentabilidade é caro. É muito caro para as organizações, né? O Noronha mostrou lá do 1,5 graus do Acordo de Paris, né? Que ali você balizou ali a época do período pré-industrial até hoje, e que nós não podíamos ultrapassar até 2030 1,5 graus, com aquela base estabelecida lá em quase 1900, se não me falha a memória. O ano passado, inclusive, nós chegamos muito próximo disso, acho que 1,4 acima desse nível. Então, nós estamos tentando ali colocar esse bojo de investimentos justamente para a gente tentar manter o que está hoje, mas não piorar, tá? E eu vou antes de entrar efetivamente nesse caso aqui, a gente até brinca, mas o mercado de máquinas agrícolas o ano passado ele teve uma queda substancial. E qual o motivo da queda substancial? Tem a questão de taxa de juros, é questão de câmbio, óbvio, tem esses fatores também. É um setor que é muito movimentado pelo financiamento. Mas não se esqueçamos da tragédia no Rio Grande do Sul, que afetou substancialmente a safra e a seca. E isso refletiu o quê? No investimento da renovação das frotas. Então isso já afeta diretamente o nosso dia a dia, tanto nos negócios como nós, como seres humanos, como pessoas. Então sustentabilidade é um negócio extremamente caro, um negócio importante, não é moda, é a nossa realidade. Ou a gente se adequa a isso, ou a gente se adequa. Essa mensagem que a gente precisa passar para todo mundo, tá? Então a gente coloca justamente isso. O desafio do desenvolvimento sustentável sim um problema, é caro e é um problema complexo. Então a gente, lá em 2015, né, na Assembleia Geral da ONU, até brinca, né, conclave, eles criaram lá a Agenda 2030. Por isso esse nome, né? Inclusive as nossas empresas, elas estão trabalhando agora nos seus planos de 5 anos. A nossa também está trabalhando nisso, o nosso Aftermarket 2030, e depois a gente tem outras empresas que colocam outros nomes, até com base também vários pontos em cima desses desafios da Agenda 2030. Então foi criado um documento chamado o quê? Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E esse documento o que é? Nada mais é do que um plano de ação para fortalecer a paz universal através do reconhecimento da interdependência existencial entre os povos. O que é isso? Para, de fato, deixar muito claro que as nações elas dependem uma das outras. Então, isso é importante, essa é a principal mensagem desse documento. E aí esse plano, ele indica, aí tem os famosos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. E aí dentro desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem uma ramificação disso com uma série de ações e metas. São 169 metas. Para o quê? Proteger o meio ambiente, erradicar pobreza e promover a vida digna para todos. Então essa é a mensagem desse documento.
o mote desse documento. Aí tem essa imagem aqui com cada um dos 17 objetivos sustentável, tá? Os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Ok? Indo para o próximo slide, como eu disse para vocês lá no 2 slides atrás, o ESG ele é um framework para a gente consolidar, para a gente organizar, é um sistema de organização desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então aqui que eu fiz? Eu peguei nos 3 eixos, o primeiro deles aqui no ambiental, eu peguei somente aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados ao ambiental. Depois eu vim aqui, separei os que se relacionam com sociedade e depois aqueles que se relacionam com governança. E eu até costumo reforçar que esses 2 aqui, eles não existem sem esse aqui. Tá? Esse é o principal na minha visão. Tá? E existem outros ODSs e mais de um eixo. Tá? Então, quando a gente fala de economia circular, linkado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente entra aqui nesse, por exemplo, no número 12, tá? Que aqui é o consumo e produção responsáveis. A gente tem o número 6 aqui, cadê aqui, ó? Água potável e aqui água potável na água limpa, na verdade. Aí a gente tem aqui o número 8, cadê o número 8? Aqui também, aqui, ó, desenvolvimento econômico de cidades e assim vai. E cada um desses, conforme eu disse, tem algumas metas ali a serem trabalhadas. Aí a gente fala um pouquinho aqui da economia, aí a gente entra de fato na economia circular e seus desafios. Bom, primeiro eu mostro um pouquinho do que a gente faz lá na FINIA. Então a gente tem aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, aterro zero. A gente tem uma robusta logística reversa, 100% da energia do nosso site é eólica. Tá? A gente faz uso de água de quase 4.000 litros por mês e a compostagem também. Tá? Então isso aqui são vertentes, são ações que nós atuamos diretamente dentro do nosso site lá em Piracicaba. Aí a gente fala aqui, a gente entra em um conceito bem estruturado do que é onde entra a remanufatura, do que é a economia circular. Aqui eu tirei só uma parte do diagrama de borboleta da Fundação Ellen MacArthur. Uma parte do diagrama ele é relacionado a renováveis e outra parte de produtos acabados. Então eu peguei aqui da parte de produtos acabados para mostrar um pouquinho para vocês do conceito da economia, da circularidade que a gente chama. O primeiro deles vamos pegar o exemplo do celular, né? A gente vai pegar o celular, vou comprar o iPhone 16 e tenho o meu iPhone 14. Vou passar o meu iPhone 14 para o Antônio. Então isso daqui é um exemplo de reutilização. Então eu vou prolongando a vida do produto que eu tenho hoje. Aí depois disso, depois ele usou, o Antônio passou para mais pessoas, agora quebrou. O que dá para fazer? Será que dá para reparar ele ou remanufaturar? Né? Aí eu vou explicar para vocês o que é a remanufatura. A remanufatura é totalmente diferente daquele conceito que as pessoas falam que remanufaturar é recondicionar a peça, e não é. É o processo de industrialização de um produto que já é inserido no mercado. Okay? Aí quando não dá mais para remanufaturar e reparar, a gente recicla. O importante é que a gente não ultrapasse essa linha aqui, ó, tá? Que não gere resíduos e emissões. Esse é importante. Tá? E aqui um número relevante aqui para nós que eu trago da FINIA para vocês. Tá? Desde 2016 nós temos a linha de remanufatura de injetores. Mais de 80 toneladas de material processado, tá? Entre 16 e 24 nossa fábrica de remanufatura. Isso aqui é bastante coisa, isso aqui a gente fez negócio. A gente gerou emprego, a gente trouxe tecnologia, a gente implantou processos de qualidade. A gente abriu o nosso leque
Que negócio, isso é importante. Tá? E aqui a gente fala um pouquinho de benefícios. Okay? Então, redução de energia, tá? 90% de redução de água, de material, o processo de segurança, porque é uma industrialização, então você tem robustez nos seus processos de segurança e você tem redução no descarte de lixo no meio ambiente. Uma série de benefícios de sustentabilidade e de economia para as organizações. Aí aqui a gente fala um pouquinho do ciclo. A gente conhece aqui, né, a economia linear, e aí entra esse negócio novo aí que é chamado economia circular. Mas que negócio é esse? Como funciona efetivamente? E a gente fala isso no setor de autopeças e não é diferente de outros setores. Então a gente pega aqui o fabricante original, tá? O sistemista, aquele cara que faz o componente de borracha, o componente de um injetor de combustível. E esse cara ele fornece para uma montadora de veículos. A montadora ela fornece para a concessionária o veículo zero. Esse veículo é inserido na frota circulante e, num determinado momento, ele é reparado. Ele vai para o mercado de reposição, tanto original como o mercado de reposição independente, e aí volta. E aí, como a gente mostra efetivamente a diferença da linearidade para a circularidade. Tá? Então aqui esse cara fornece a peça original homologada. Como eu disse para vocês, a montadora vai lá e vende o veículo para o concessionário. O veículo ele entra na frota. E aqui não necessariamente seguindo essa ordem, ok? Mas aqui vai o quê? Vai se gerar uma peça usada, em um determinado momento, vai ser gerada a peça usada por esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem o papel, desde que ele seja consciente disso, e tem a questão cultural também, né? Esse cara que ele vai e mande isso daqui para o programa, e desde também que esse cara aqui, ele seja uma empresa que tenha ciência do que é economia circular e que ele dê essa oportunidade de negócio também para o cliente dele. Aí esse cara, ele faz a industrialização, a reindustrialização, na verdade, né? Uma peça original remanufaturada e seguindo, gente, as mesmas especificações do produto original novo. Mesma garantia de novo. A gente fornece para as montadoras, a mesma garantia, então, produtos que a gente fornece para motor, é a mesma garantia do produto, do injetor que eu dou para o original, eu dou para o produto remanufaturado, a mesma garantia. A mesma performance, os mesmos testes que são feitos, nos mesmos equipamentos, inclusive. Equipamentos parecidos, não é o mesmo ali da peça original, passa a peça remanufaturada, mas é o mesmo, da mesma marca, um Hartridge também, que é uma marca, é um produto, que é um equipamento nosso. E aí o mercado de reposição, ele vende a peça original remanufaturada para o consumidor final. Tá? E aí segue o fluxo. Então, ali o linear, aqui em cima, em cinza, e aqui o circular. Ele começa a girar aqui. Só que em um determinado momento, principalmente no começo do negócio, você precisa inserir peça nova no mercado, que é justamente para você fomentar a economia circular, seguindo uma política robusta de circularidade. Então, desde que seu cliente tenha um período X, Y, Z, para que essa peça a peça que ele utilizou nova, sobrou uma usada, ele mande essa usada para o mecânico dele, o mecânico dele mande isso daqui para o fabricante. E aí você fomenta efetivamente a economia circular. E os percentuais eles variam muito, depende muito de produto para produto. Inclusive, para injetores, que é no nosso caso, não tem uma regra muito parecida para um injetor como o rail, que é utilizado para uma van, por exemplo, ou para um injetor que a gente fornece para um extra pesado. Então, mas chega a dar uma ordem de 15% a 30% de economia quando você compara com o produto novo. Tá? Então, uma economia substancial, principalmente levando em consideração que nós estamos falando de um bem de capital que não pode parar. O caminhão não pode parar, uma van ou uma ambulância não pode parar, o carro de bombeiro do SAMU não pode parar. Então, é importante que esse mindset,
A gente coloca isso em mente. Agora a gente fala um pouquinho dos desafios da remanufatura do Brasil e que em tudo que é coisa nova que a gente vem do Brasil, né, a gente tem uma mente aberta, a gente tem uma capacidade substancial, aderência de inovação, mas existem algumas complexidades que a gente precisa entender e quebrar essas barreiras. A primeira dela é a questão cultural, né? As pessoas, principalmente para veículos de passageiro, né? Nós, como consumidores, a gente tem muito essa conotação de que o produto remanufaturado é um produto usado que ele lavou e botou lá para vender, é mais barato. Não é isso, tá? Então a gente tem essa questão cultural. No mercado de pesados já é diferente. Ainda existem desafios, mas são outros desafios. O mindset é muito bem formado do que um produto remanufaturado. Então eles procuram, inclusive, fazem parte importante do negócio deles. A questão de compliance, tá? Então aqui é muito importante a questão de rastreabilidade de produto. A gente fala muito eu costumo colocar essa questão de compliance em relação à rastreabilidade da peça usada. A logística. Somos um país enorme, com 23 estados, né? Com uma política fiscal extremamente complexa. Então, existem desafios aí substanciais, não somente operacionais logísticos, mas também como fiscais. Tá? Questão dos impostos, conforme eu disse para vocês, tanto logística como operacional como fiscal. Eu falo da bitributação porque essa peça ela já foi usada ao dia, a gente já pagou imposto por ela. Por que pagar imposto de novo? Tá? Então, eu faço parte sou um dos membros dos comitês de remanufatura e ESG do CID Peças. E a gente vem discutindo bastante essa questão com o MIDIC, sobre quais são as melhores alternativas, como que a gente pode fomentar benefícios para mitigar esse tipo de bitributação, por exemplo. Então, se a gente não tem isso, a gente tem um produto mais competitivo ainda. Tá? E o último e não menos importante é a questão de conhecimento. Então entra a questão, o link do cultural aqui com conhecimentos também, tá? Principalmente no que diz respeito a você identificar o que é uma peça reparada, o que é uma peça recondicionada e o que é uma peça remanufaturada. Falar bem rapidamente sobre as soluções da Finia. Tá? Aqui, me desculpem, me perdoem por alguns slides estar em inglês, mas aqui é só um racional para vocês. Eu vou mostrar no vídeo, mas aqui quando a peça usada chega no nosso centro de distribuição, na nossa fábrica, então a gente tem aqui, né, o que a gente chama de core return, o retorno do casco. Aí, na sequência, a gente faz todo o processo de limpeza, identificação desse core, desse núcleo, né, a carcaça. Aí tem um processo de inspeção, sendo bem simplista, a montagem e o teste. Tá? Então, alicerçado num processo de engenharia robusto e numa estrutura comercial também robusta, junto com o cliente. Falar um pouco do nosso portfólio. Eu não vou entrar muito no detalhe. Isso daqui são injetores para caminhões pesados. O EUI, que a gente chama, unidades de injeção eletrônica. E aqui os injetores de Comrail, muito utilizado em vans. Injetores mecânicos, a gente utiliza muito isso aqui em motores agrícolas, os motores mais simples agrícolas. E aqui os componentes para bombas diesel, ok? Não vou passar bem rapidamente isso daqui, que não é o mote da nossa apresentação. Aqui a gente fala de certificações. Então a Finia no Brasil ela é a única das Finias no mundo que tem certificação IATF para remanufatura. Tá? Então a gente se preocupa muito com essa questão de qualidade e entra no eixo de governança lá quando eu mostro o ESG. Tá? Além disso, e não menos importante,
nós somos uma das 3 únicas empresas que tem a certificação voluntária de produto original remanufaturado pelo IKEA. Próximo passo agora é a acreditação do Inmetro. Isso aí está avançado, está bem avançado no processo. Então dá mais robustez ainda em termos de certificação de qualidade. Aqui eu vou passar um rápido vídeo para vocês de como funciona o processo de remanufatura, o step by step, ok? Não tem o áudio aqui. Aqui a gente faz toda a seleção de limpeza do corpo do injetor, tá vendo? E aqui a gente faz a desmontagem dele. Faz todo o processo de limpeza. Aí entra na parte de montagem e teste dos injetores. 100% desses injetores eles são testados um a um. No caso aqui nós estamos montando um injetor, um caminhão extra pesado. Ok? A máquina de teste tem todos os parâmetros, seguindo os testes do original, tá? O parâmetro original. E aqui a gente faz a nova codificação, uma recodificação do injetor. Tá? Como eu mostrei lá no nosso portfólio de produtos, a gente tem o sistema de calibração. Então esse código ele é muito importante para o sistema de calibração, porque o motor funcione de forma sincronizada. E aqui, embalado. Tá? Isso é o injetor. Em cada caminhão extra pesado, são 6 injetores desse. Então é bem caro. E um injetor novo desse aí custa em média uns R$6.000, mais ou menos. Imagine 6 num caminhão extra pesado. Então, se você tem um produto que tem a mesma funcionalidade, mesma qualidade, mesma garantia, 30% mais barato, por frotista que busca a economia do o custo por quilômetro, é importante, uma redução importante para ele. Então esse aqui foi o prêmio Eco do ano passado, promovido pela Anshan. Foram 200 empresas e nós estivemos entre as 20 empresas que ganharam o prêmio Eco. O prêmio desde 1984 o Anshan tem esse prêmio. É um prêmio bem renomado, então a gente competiu com empresas como Coca-Cola, Heineken, Honeywell, Citibank, e em processos nós ganhamos com destaque na nossa remanufatura de sistemas diesel. Um exemplo aqui a gente cita de economia circular muito bem clara, muito bem definida, unindo aqui a eficiência técnica, a eficiência tecnológica, a expertise que a gente tem, com responsabilidade ambiental e vou mais além, responsabilidade social. Tá? E aqui a gente finaliza o foco, sustentabilidade, aqui é nossos pilares, aqui a expansão global, novas tecnologias, tá? E é construindo um futuro mais eficiente, sustentável. A nossa visão como FINEA, para finalizar, é promover sustentabilidade hoje para um futuro livre de carbono. Então esse é o nosso mote. Nós, como eu disse, o foco é combustíveis alternativos, justamente para que a gente tenha aí, busque sustentabilidade nos negócios. Tá bom? Então essa é a minha apresentação. Obrigado, gente.